Muito bem, meus irmãos, olha, essa é mais uma edição do programa Missão de Fé. Nós estamos ao vivo hoje, sábado, né? Como você sabe, todo sábado às 11 horas da manhã, programa ao vivo, pastor Jadel Fernandes com o diácono Auricélio Ferreira. Apocalipse capítulo de número 20, a partir do verso 1, diz assim a palavra do Senhor: Então vi descer dos céus um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que se completassem os 1000 anos. Depois disto é necessário que ele seja solto pouco tempo. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles os quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda algumas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Essa é a primeira ressurreição. Bem-aventurados e santos aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. O texto que o diácono Auricélio Ferreira acabou de ler, Apocalipse capítulo 20, né? E esse texto, diácono Auricélio, é onde está o X da questão, né? Onde está o X da questão sobre o milênio, não é isso? Exatamente, pastor Jadel. De toda a Bíblia, de todos os 66 livros da Bíblia, de todos os são milhares, não são milhões, né? São milhares de capítulos e milhares sim de versículos. Apenas 10 desses milhares de versículos falam, desses milhões de versículos, aliás, fala de um reino milenar. Você não vai ver nenhum dos profetas falando sobre o milênio. O Antigo Testamento, em momento algum, ele fala sobre o milênio. Pentateuco, profeta, livros poéticos. Jesus nunca ensinou sobre o milênio, os apóstolos também nunca falaram sobre o milênio, né? O único texto na Bíblia que fala sobre o milênio é Apocalipse capítulo 20, do verso 1 ao verso 10, que o diácono Auricélio acabou de ler, né? E do que o texto mostra, diácono Auricélio, é uma visão, né? Não é nem o anjo falando para João como em outros momentos. Ele está tendo uma visão sobre o milênio. E por conta disso, por conta dessa dificuldade, né, de encontrar textos relacionados, né, que na verdade não tem textos relacionados, alguns acreditam que Isaías 66 está ligado, Isaías 11, se eu não me engano, está ligado. Isaías 65, né? Está ligado, mas na verdade não. É apenas o pensamento de algum. Em nenhum momento ali ele fala que aquilo é o milênio e não está falando sobre isso, né? Não está servindo sobre isso. Eu particularmente entenderia, mas que ele estaria falando sobre, de fato, sobre já o reinado de Cristo, né? Sobre já o novo céu e a nova terra, não sobre o milênio, né? O reinado eterno, exatamente. Enfim. Então, por conta disso, diácono Auricélio, não vou dizer deficiência, porque a palavra de Deus não é deficiente, mas por conta dessa escassez de versículos falando sobre o tema, acaba se criando, né, ou gerando entre os teólogos, entre os estudiosos, eruditos da palavra do Senhor, né, diversos raciocínios teológicos em relação ao assunto, né, diversos pensamentos, diversas linhas teológicas, que são, como o diácono Auricélio já falou, são 4, né, diácono? Se eu não me engano, são 4 pontos, não é isso? Principais. 4 principais pontos. Mas existem outros. E esses 4 pontos seria o amilenismo, né, que é muito crido em boa parte das igrejas reformadas,
né? O pós-milenismo, que já é bem escasso, mas ainda existe, né? Algumas pessoas defendem isso. É bem escasso e dentre elas a mais atual. A mais atual, né? A doutrina mais nova, né? Mais recente nova, criada, exatamente. né? O pré-milenismo dispensacionalista, que também é muito novo. Exatamente, criado. Quando a gente fala sobre o pré-milenismo dispensacionalista, a gente ri, né? Porque a gente combateu muito isso aí há alguns meses atrás. Criado mais ou menos no ano de 1800. Século XIX, né? 1830 por aí, né? Século XIX. Foi difundida, né? Foi mais Exato. difundida no século XIX, né? Exatamente. Pro século XX. Através de uma visão de uma jovem, como nós já falamos em outras pregações, chamada Margaret MacDonald. Que Exatamente. Era uma jovem de 15 anos da seita dos Evenditos. Ali ela teve sonhos. A gente vai já falar um pouquinho de cada ponto de vista, né, Diácono Célio? Então esse que nós estamos falando agora é o pré-milenismo dispensacionalista, né? E também o pré-milenismo histórico. Né? Pré-milenismo histórico. Então, a gente precisa entender, Diácono Auricélio, o que é que cada linha teológica sobre o assunto, né, diz. Para quê? Para que a gente possa chegar a uma conclusão qual que está mais próximo. Já que, como acabamos de falar, a Bíblia ela não fala muito sobre milênio, é muito escasso os textos sobre milênio. Na verdade, você não vai encontrar nem no Pentateuco, como o Diácono Auricélio falou, nem nos livros poéticos, nem proféticos, nem profetas maiores, nem profetas menores. Você nunca vai ouvir um profeta falando sobre o milênio, nem o próprio Jesus, nem os próprios apóstolos falaram sobre o milênio. Então, devido a essa escassez de versículos, né, fica dificultoso para de fato compreender esse assunto de uma forma mais sólida, né? De uma forma mais firme. Até mesmo porque, pastor Jardel, uma das regras da hermenêutica é dizer que Bíblia explica Bíblia, já que aqui na questão do milênio nós temos 10 versículos, a qual não temos nenhum outro versículo para dar base, para dar apoio a ele, e justamente isso dificulta. Exatamente, porque quando a gente vai sistematizar uma doutrina bíblica, o que é que a gente faz? A gente pega uma passagem que está em Mateus, pega outra que está em Gálatas, pega outra que está em Coríntio, passagens relacionadas ao mesmo tema. E aí você vai alinhando aquelas passagens uma com a outra, né? Exatamente. Que vai concordando uma com a outra. Exatamente. Aí você sistematiza uma doutrina ali com mais facilidade. Exatamente. Se a gente for aqui usar um exemplo da soteriologia, que é a questão da salvação, né? A pregação sobre salvação, a gente vai pegar centenas de versículos. Os apóstolos, Jesus ensinou, sabe? São a grande maioria, todos os autores bíblicos, aliás, verdade. Falaram. Moisés falou sobre salvação, todos falaram. Isso é verdade. Aí você só vai alinhar um texto com outro texto, né, para sistematizar, porque né? Eles são concordantes entre si. Concordantes então, entre si, exatamente. Vai dar base ao outro. Exatamente. Aí a gente às vezes fica preocupado em sistematizar uma doutrina que não existe em outros versículos paralelos, né? Que paralelos, por assim dizer, né? Versículos que falam o mesmo assunto. Por exemplo, aquela passagem bíblica, já que você vai lembrar, onde ele fala, 1 Coríntios capítulo 15, quando Paulo fala, o que farão então aqueles que se batizam pelos mortos? Então assim, é outro versículo também que há várias linhas de pensamento também, interpretações, porque também é um texto obscuro, né? Um versículo só, onde um único versículo que fica difícil de sistematizar uma doutrina com um versículo apenas, né? Só que, claro, a gente entende o seguinte, que a gente não pode sistematizar uma doutrina, mesmo que seja só em cima de um versículo, contrariando, né? Contrariando a base doutrinária do resto das escrituras, mesmo que não haja outros versículos concordando com aquele, ou se alinhando com aquele, né? Se expressando igual àquele, mas a gente tem que também levar em conta toda a estrutura doutrinária, né? Exatamente. Do neotestamentário. A Bíblia ela deve ser olhada de uma forma geral. Enfim, então vamos agora, aqui com bem tranquilidade, se não tem pressa de acesso, nós não pudermos terminar hoje, termina sábado que vem, o importante é ficar bem claro para os irmãos. Vamos falar agora, irmãos, sobre esses 4 pontos, né, de visão de milênio, tá? O milênio fala de um período de 1000 anos, né? Milênio significa 1000 anos, não é isso, Diácono Auricélio? Exatamente. Então, baseado nessa palavra, milênio, que nós contamos aqui, e reinarão com Cristo durante 1000 anos, né? Ele fala aqui sobre 1000 anos no versículo número 2, que Satanás vai ser amarrado por 1000 anos. Depois no versículo 3 ele fala de novo que ele vai ficar preso até que os 1000 anos se acabem. Depois aqui no versículo 4
ele fala novamente que os que vão ressuscitar nesse tempo vão reinar com Cristo durante 1000 anos, né? E novamente no versículo 6, apenas o versículo 5 que não fala, mas o versículo 6 já fala de novo. Aliás, o versículo 5 fala que os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se completassem. E o verso 6 fala novamente que nós vamos reinar com Cristo durante 1000 anos. No verso 7 ele fala que acabando-se os 1000 anos, Satanás vai ser solto. No verso 9 não fala a palavra 1000 anos, né? Nem o verso 8, aliás, nem o verso 9, tá? E nem o verso 10. Mas do verso 2, Diácono Auricélio, até o verso de número 7, são 7 versículos, né? 6 versículos falando, cada versículo desse fala sobre a questão de 1000 anos. Algumas coisas que ele fala o que vai acontecer antes do milênio, outro momento ele fala o que acontece no período do milênio, e outro momento ele fala o que acontece depois do milênio. Então é isso que a gente vai levar em conta para ver qual é a linha teológica que se aproxima mais, né, Diácono? Já que é um tema obscuro, né, um tema de difícil interpretação, compreensão, e então a gente vai ver qual é a visão que mais se aproxima da realidade bíblica, né, que está mais correta, não é isso? Exatamente. Mas o que nós vamos fazer, pastor Jardel, é tratar o assunto como ele deve ser tratado, à luz da palavra de Deus. À luz da palavra de Deus, sem aqui, né? Sem conjecturar muito, sem pegar verso A, verso B, que a gente sabe que não tem outros versos para dar apoio a. Exatamente. Vamos fazer aqui uma exegese expositiva, né? Do texto, né? A palavra correta é essa, meu professor? Exegese expositiva? Exatamente. Expositiva, né? Versículo por versículo. Então vamos lá. Então primeiro vamos falar, Diácono Auricélio. A gente faz assim, o nosso programa, irmãos, é assim. É o Diácono Auricélio falando, de repente eu já entro aqui tomando dele, daqui a pouco ele entra tomando de mim, né? E assim fica interessante, né? A gente conversando, né? Fica mais interessante o programa. Então nós vamos explicar para vocês agora, né? O que significa a visão amilenista, pós-milenista, pré-milenista, dispensacionalista e pré-milenista histórico, né? Que é o último ponto a ser abordado. Então vamos lá. O que significa a visão, Diácono Auricélio, amilenista? Muito bem, pastor Jardel. A palavra amilenismo, geralmente do grego a gente vai falar milênio, esse A quer dizer sem milênio ou não milênio. Por exemplo, se a gente fosse falar ateísmo, significa dizer sem Deus, como os ateus creem que não existe Deus. Ou seja, amilenismo quer dizer que não há milênio. Porém, só que, exatamente, mas essa amilenismo é uma questão, não há milênio da forma literal, né? Exatamente, literalmente falando. Porém, isso não quer dizer que os amilenistas não creem que não exista milênio. Mas eles creem que existe um milênio. Creem que existe um milênio. Eles creem que existe um milênio, porém, eles creem que o milênio não é literal, como algumas outras linhas de pensamento se expressam, dizendo que creem. Exato. Eles creem que existe milênio, só que não literal. Todos os outros raciocínios, todas as outras linhas teológicas creem, né? O pós-milenismo crê no milênio literal, o pré-milenismo histórico crê, o pré-milenismo dispensacionalista crê que há um milênio literal. Todos três. Só não o amilenismo, que não crê no milênio literal. E qual é a fé deles então, Diácono? Já que eles não crê no milênio literal, eles creem que... Pronto, pastor. Eles creem que o amilenismo de Apocalipse capítulo 20, esse milênio ele já teve início, lá na primeira vinda de Cristo. Eles acreditam então que é uma linguagem figurativa, né? Exatamente. Jesus está falando ali o milênio aqui é simbólico, é figuro, né? Figurativo. Eles creem no milênio espiritual, não a linguagem literal, mas uma linguagem espiritual de Apocalipse 20. O amilenismo, só para você ter uma ideia, eles creem que o milênio começou, certo? Mais precisamente depois da ressurreição de Cristo. Exatamente. Quando Cristo veio à Terra, né? Cristo veio à Terra e depois que Cristo ressuscitou, ali começa o milênio, porque algum texto fala, né, que ele recebeu todo o poder no céu e na terra, enfim. Então eles creem nisso. Eles creem. A visão amilenista é o seguinte. Pai do Senhor, meu diácono Gilmar, entra aí, meu filho. A visão amilenista é o seguinte. Eles creem sem ter diácono. Opa, tudo bom, filho? Eles creem assim. Deixa eu explicar para você o que é que o amilenismo crê, junto com o diácono Auricélio. Eles creem que o milênio já começou depois da ressurreição de Cristo, tá? E que isso é uma linguagem simbólica, que isso não compreende um período de 1000 anos, mas um tempo estabelecido por Deus até a volta de Cristo. Os amilenistas creem que o milênio
vai terminar quando Cristo voltar. Independente se passou 1000 anos, 2000 anos, 3000 anos, mas o milênio só termina quando Cristo volta, né? Quando Cristo volta. E outra coisa que eles creem também, já que eles creem que o milênio já começou com a morte, com a ressurreição de Cristo, eles creem também que Satanás está preso, né, Diácono Zé? Que ele está preso. Pastor Ardel. Se a gente for levar em conta de que o milênio começou na primeira vinda de Cristo e terá o seu fim na segunda vinda de Cristo, a gente tem que crer que dentro desse período Satanás está preso em Eles creem nisso. Eles dizem isso. O amilenista diz isso, que ele está preso, né? Que ele está preso e que o milênio vai terminar com a vinda de Cristo, né? O arrebatamento da igreja e o julgamento dos mortos, exatamente, né? E dentro desse período, da primeira e segunda vinda de Cristo, que para eles é um milênio, nós temos também que crer que Satanás está preso. Exatamente, como eles pregam, exatamente. Só que, né, já falando um pouco sobre esse ponto aqui, porque é bom a gente falar um por um e explicar, né, Diácono? A gente vai abordar isso aí meio que por eliminação. Pronto, exatamente, eliminação, né? Então o que é que acontece? A visão amilenista, embora, claro, a gente respeita, porque é uma visão de uma igreja muito séria, né? Uma das igrejas mais sérias do Brasil, a igreja presbiteriana, onde tem pastores que a gente ama muito, o pastor Augusto Nicodemos, o pastor Leandro Lima, o pastor Hernando de Lopes, né? Heber Campos Júnior, embora, como a gente já falou, claro, que a gente não concorda totalmente com toda a doutrina que eles pregam, a gente compreende que tem alguns equívocos teológicos, né? Mas, enfim, é uma igreja séria, uma igreja que, de fato, tem contribuído muito, né, para o aprendizado dos cristãos aqui na nossa nação. A gente que manda aqui um abraço, né, a esses homens aí, graças a Deus. Mas enfim, mas essa visão de amilenismo, a gente entende que é uma visão que é uma interpretação equivocada, muito equivocada, né? Exatamente. Por quê? Porque, por exemplo, eles dizem, Diácono Alicélio, que o milênio começou a reinar quando Cristo ressuscitou e Satanás foi preso. Mas a Bíblia explica exatamente o contrário. Se nós formos, Diácono Gilmar, ler, que nós não vamos ler para não se estender tanto também, nós vamos vendo citar aqui os textos, Apocalipse capítulo 12, onde fala do nascimento daquele que havia de reger as nações, que é Cristo, né? O nascimento, aquele que ele fala aquela mulher Israel, né, Israel, ele fala de Cristo, e depois ele é arrebatado para junto do seu pai, e quando ele é arrebatado para junto do seu pai, Satanás é expulso do céu para a terra. Peleja no céu, Satanás é expulso. Exatamente, a partir do verso número 7. Então, pelo contrário, ao invés de Satanás ter sido preso depois da morte de Cristo, né, da ressurreição de Cristo, ele foi solto, por assim dizer. Ou seja, ele foi lançado na terra. E ai dos que habitam na terra, porque Satanás desceu até vós, sabendo que tem pouco tempo, né, aqui no versículo 12. Sabendo que tem pouco tempo. Aleluia. Então depois diz que quando o dragão se viu lançado na terra, perseguiu a mulher que deu à luz o dragão, que agora está livre, totalmente solto, livre, né? Porque até então, a gente sabe que Satanás estava lá, né? Ele tinha acesso ao trono de Deus e tal, como mostra alguns textos da Bíblia. Mas quando o Cristo ressuscitou, não, ele perdeu o lugar dele lá em cima e foi jogado na terra. Então ele está de fato aqui na terra, solto, né? Sabendo que tem pouco tempo, e esse pouco tempo é até a volta de Cristo, né? Não é isso, Diácono? Exatamente. E o que nós temos visto, pastor Jardel, é Satanás de fato enganando as nações, criando novas religiões e seitas, e com essas seitas, religiões e novas leis, perseguindo a igreja. Você vai ver Paulo falando em suas cartas, né? De oposição que ele teve da parte de Satanás, se opôs a ele. 1 Tessalonicenses capítulo 2. Você vai ver os apóstolos expulsando demônios, né? Pessoas possessas ali por demônios. Pedro vai dizer que Satanás está ao nosso derredor, mano, Satanás está ao nosso derredor. Depois da subida Exatamente. de Cristo. Tudo isso aqui é depois da subida de Cristo. Nós estamos mostrando para você que Satanás não está preso, né? Como a visão amilenista acredita, né? E que Cristo, e eles acreditam também, Diácono Araceli, que Cristo já está reinando, né? Com a igreja hoje, certo? Mas forçosamente, interpretando os textos forçosamente, né? Quer dizer que porque a igreja não está reinando ainda com Cristo. Exatamente. Né? A igreja não está reinando com Cristo ainda. E há um texto aqui nas Escrituras, quando toca-se a sétima trombeta, não me engano aqui é Apocalipse capítulo 8, deixa eu ver, capítulo 9. Pronto, capítulo 11 diz assim, ó. Capítulo 11, depois das duas testemunhas, né? E tocou o sétimo anjo a trombeta, e houve no céu grandes vozes que dizia: o reino do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Então quer dizer, você vê isso aqui, os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo. Por quê? Porque agora, por enquanto, Satanás é o Deus desse século.
Satanás é o príncipe deste mundo. Deus entregou a ele o poder sobre esse mundo, né? O poder sobre esse presente século. A humanidade, o que quer dizer isso? Que a humanidade tem andado de acordo com a vontade de Satanás. Satanás é quem tem regido, né, o curso que o mundo tem seguido: vícios, droga, prostituição, enfim, a depravação. Então ele é o Deus desse século. E os reinos do mundo vão se tornar do nosso Senhor, né? Claro que tudo pertence a Deus, mas Deus permitiu por enquanto, né, Satanás exercer um certo poderio aqui, né? Deus permitiu isso, está permitindo agora, tá? Para se cumprir os propósitos eternos do Altíssimo. Isso aí até o tempo determinado por Deus. Daniel fala disso. Então ele diz que um dado momento, apenas depois das 2 testemunhas, né, na 7ª trombeta, já no momento do arrebatamento da igreja, é que os reinos do mundo vão se tornar do Senhor e de Cristo. Exatamente. Tornar-se de fato em sua completude. De fato, onde ele vai reinar, então, né, reinar, onde o reino de justiça de Deus, né, vai vir se estabelecido aqui na Terra, né? Aí, pastor Jardel, a gente deve também abordar esses temas pensando como que seria o pensamento deles, porque eu vi uma pregação de um certo teólogo de uma igreja reformada dizendo: não, mas essa prisão de Satanás, veja que não é uma prisão completa. Diz muito especificamente que ele foi preso... A visão amilenista, né? Fala isso, né? Ele foi preso para que não mais enganasse as nações. Quer dizer, ele não foi preso na sua forma completa. Mas, meu irmão, quando a gente olha para o texto, a gente vai ver, ó, verso 3. Não, vamos pegar o verso 2. Verso 2, 20. O que foi que esse anjo fez com Satanás? Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Verso 3. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele para que não mais enganasse as nações até que se completassem os 1000 anos. Então, quer dizer, o texto sagrado diz o quê? Que Satanás, né? Se Satanás está preso conforme a visão milenista, então ele não poderia estar enganando as nações. Exatamente. Não poderia estar exercendo nenhum poder, nada sobre as nações, né? Exatamente. E na verdade não é isso que a gente vê, né? A gente vê é que eu costumo dizer, se a gente fosse usar um termo jurídico, Satanás está preso aqui numa prisão semi-aberta. Isso na visão milenista, né? Na visão semi-aberta, mas a Bíblia mostra num regime fechado. Exatamente. Na visão amilenista, Satanás está preso num regime semiaberto, onde ele está preso, mas pode atuar. Exatamente. Né? Isso quer dizer, eles se forçam o texto a dizer o que eles pensam, o que eles acham, né? Exatamente. Se eu não me engano, essa doutrina, Diácono César, você vai me corrigir, se você lembrar também, ela foi, não vou dizer que ela foi criada, né? Mas ela foi, Agostinho parece que era adepto dessa doutrina, né? Foi exatamente, ele já no século III, já ali, século II, século III, ele já veio a trazer essa doutrina. Essa doutrina, né? Não, eu acho que lá pelo século IV, né? Por aí. Século III pro século IV, né? Exatamente. Porque dessas visões todas que nós falamos aqui, né? Essas linhas teológicas sobre milênio, a mais antiga é o pré-milenismo histórico, né? Que já veio ali dos pais da igreja, também né? Conhecido como pré-milenismo clássico. O nome já é bem claro em dizer que é a visão mais antiga. Mais antiga. Pronto. Mais antiga. Então é isso. Então, como a gente está falando aí, explicando um pouco aqui sobre a visão amilenista, né? Nós estamos vendo aqui, claramente na Bíblia, claro que resumido um pouco, né? Resumindo aqui, que eles acreditam no milênio simbólico, né? Simbólico, tá? E que Satanás, para eles, Satanás está preso, para eles Cristo já está reinando com a igreja desde que Cristo ressuscitou. Inclusive um dos textos que eles usam, né, não tem nem muito a ver aquela questão que Cristo disse para os fariseus, né? Exatamente. Para os seus discípulos, aliás, né? Importante isso ter lembrado, pastor, está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 12, verso 29, onde diz: ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo, e então lhe saqueará a casa? Eles vão dizer: olha, Satanás está preso, a prova está aqui, Cristo amarrou o valente. Mas se a gente for ver o texto e seu contexto, a gente vai ver aqui no verso 22 que tinha um jovem ali, pastor Jardel, que estava endemoniado, ele era cego e mudo, e ali Cristo expulsou aquele demônio, aquele mudo, e passou a enxergar, e passou a falar também, e a multidão se admirava, né, e dizia: porventura esse é filho de Davi? Aí aqui no verso 24 vai dizer o seguinte: mas os fariseus, ouvindo isso, murmuravam: este não expele demônios senão pelo poder de Beelzebul, o maioral dos demônios. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: todo reino dividido entre si não ficará deserto,
e toda a cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Se Satanás espera Satanás, dividido está contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? E se eu expulso demônios por Beelzebul, por quem eu expulso os vossos filhos? Por isso eles mesmos serão vossos juízes. Verso 28. Se porém eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo e então lhe saquear a casa? Aqui o contexto diz que Cristo não pode estar expulsando, Cristo está ali defendendo, que ele está defendendo ali a pregação do reino de Deus, defendendo a sua missão, e diz: eu não posso expulsar Satanás pelo próprio poder de Satanás. Exatamente. Eu tenho que amarrar o valente. Exatamente. Aí os amilenistas acreditam o quê? Que o valente é Satanás, claro, o valente realmente é Satanás, né? Uhum. Mas eles dizem que Satanás está amarrado já, milênio já ali, né? Satanás já está amarrado. Então é uma visão equivocada, porque Jesus estava falando, na verdade, né, sobre demônios de uma forma geral, né? As pessoas possessas, né? Se eu quero entrar na casa do valente, que era a casa, que era o lugar onde o demônio habitava, né? O corpo daquela pessoa, primeiro, para poder entrar ali, tinha que expulsar o valente, né? O demônio dali, para poder entrar na vida daquela pessoa. Acredito até que Jesus podia estar dizendo ali o que é o seguinte: para que Deus possa habitar na vida de alguém, o Espírito Santo possa habitar na vida de alguém, primeiro, né, o mal que está dentro dela tem que sair, para depois o Espírito Santo ser derramado nela. Então ele não estava falando sobre o milênio, aquela passagem ali, né? Não tem nada a ver isso. Então, como a gente diz, irmão, forçosamente o amilenismo interpreta esses textos forçados, né? Para dar sustentação ao que eles creem, né? Exatamente. A gente vê que é um versículo totalmente fora de contexto. Não tem nada a ver. E o que mais me admira, pastor, são homens que pregam a palavra de Deus, que são os que mais creem. É verdade, é verdade. Então não vamos bater muito hoje não, né? Já deixar... Então assim, realmente, né? Então, irmão, a gente vê, né, que é uma interpretação totalmente equivocada, né? Não tem nem sentido interpretar o texto dessa maneira, né? Exatamente. Então é isso. Então, qual seria a outra visão teológica? Acho que ficou aí mais ou menos aí, né, esclarecido para os irmãos, né? Exatamente. A gente mostrou a visão amilenista, né? Os pontos que ele crê. Cristo já começou a reinar desde que ressuscitou. Satanás já está preso desde que Cristo ressuscitou, né? O milênio só vai acabar com a volta de Cristo, porque não é um milênio literal, é um milênio simbólico, espiritual, compreende um período de tempo, independente se vai passar 1000 anos, 10.000 anos, 5.000 anos para Cristo voltar, o milênio só termina quando Cristo volta, enfim. Então, a gente perguntaria muitas coisas para os amilenistas, né? Por exemplo, olha, para eles lá, por exemplo, para os amilenistas, se o milênio já começou, então essa ressurreição que o texto fala, né? O texto diz aqui no verso número 4, que ressuscitaram com Cristo para reinar o milênio. Então, essa ressurreição, né? E essa ressurreição, então se foi quando Cristo morreu e ressuscitou, já começou o milênio, então de fato essa ressurreição já teria começado, a primeira ressurreição, tá? Então só ficaria agora a próxima, que era a segunda ressurreição, que é para condenação, tá? Então, quer dizer, é uma contradição da interpretação deles, né? E o que significa para eles Satanás ser solto de novo? Por que eles dizem ao mesmo tempo que Satanás está preso, mas que ao mesmo tempo ele pode atuar com certo limite, né? Então é ultrapassar também o que está escrito, porque o texto mostra claro que o diabo está preso e pronto. Ele encerra todas as suas atividades na terra. Mas para os amilenistas não, eles dizem que ele está preso, mas pode atuar. Então a gente vê sempre aí uma forçação aí dos textos para poder tentar explicar o que eles creem, né? Exatamente. E esse arraial dos santos que Satanás foi solto e foi contra eles, né? O que seria isso na visão dos amilenistas, né? Já que para eles o milênio já está aqui, a igreja já está aqui, quando Cristo vier já vai arrebatar a igreja e o mundo já vai ser destruído. Então, que arraial é esse, né? Que arraial é esse? Tudo para eles é uma linguagem simbólica, figurativa. Nada pode ser interpretado de forma literal, mas na verdade o texto está sendo muito claro, mostrando para nós aqui literalmente o que de fato vai acontecer. Então eu acredito que, né, já está aí mais ou menos bem explicado, né, aí para os irmãos. E a próxima visão seria o pós-milenismo, né? O que é que o pós-milenismo compreende, Diácono Alicélio? Pronto, pastor. O pós-milenismo ele defende que o milênio é antes da segunda vinda de Cristo, igualmente o amilenismo. O amilenismo prega que o milênio é hoje e é agora.
antes da vinda de Cristo. Porém, o pós-milenismo crê que também é antes da vinda, porém, serão os últimos 1000 anos antes da vinda de Cristo. E como é que a gente vai saber que a gente está no milênio? Eles defendem que a paz será instaurada, a prosperidade será instaurada na terra antes da vinda de Cristo. As pessoas começarão a ver o milênio começando. A paz vai reinar, a prosperidade vai reinar, o mundo se tornará um lugar gradualmente muito bom, gradativamente um lugar bom de se habitar. E nós estamos vendo o contrário, né? Gradativamente pior, né? Exatamente. Então quer dizer que a visão... uma visão, pastor Adel, perdão, muito otimista a respeito da vinda de Cristo. Otimista. Eu acredito que eu não me recordo o período que essa doutrina foi criada, mas se eu não me engano foi pelo século XIX também, século XX, né? Nós estamos no século XXI. Quando havia ali, Diácono Gilmar, a expectativa das coisas melhorarem, né? Das coisas, a situação melhorar. E a visão pós-milenista é baseada em quê? O Diácono você está dizendo? Eles acreditam um pouco diferente dos amilenistas. Os amilenistas, o milênio é um período apenas simbólico. Para os pós-milenistas, não. É 1000 anos de fato literal, certo? Só que é antes do arrebatamento, certo? É aqui mesmo hoje na Terra, do jeito que nós estamos aqui, já podia começar o milênio. O evangelho ia ser pregado, difundido. As pessoas iam crer no evangelho, as pessoas iam se tornar pessoas melhores, né? Iam se tornar pessoas, as mortes iam diminuir, as violências iam diminuir, e assim um período de paz aí na Terra, um período aí estabelecido de paz aí sobre a Terra de 1000 anos, né? Essa visão pós-milenista. Depois Cristo viria, né? Arrebataria a igreja e já condenaria e julgaria ali, destruiria o homem, o mundo e os pecadores, né? Ficar nesse período aí. Então, é outra visão, né, Diácono também equivocada também, né? Outro raciocínio equivocado, né? Exatamente, pastor. É como o senhor mesmo falou agora há pouco, eles pregam que a terra será um lugar melhor de se morar, terá paz e prosperidade nos últimos 1000 anos antes da vinda de Cristo, né? E essa época de prosperidade e paz na terra iria demonstrar que nós estamos no milênio. Mas Cristo, ao falar da sua vinda em Lucas capítulo 17, aqui no verso de número 26, ele vai dizer: assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Amém. Aí a gente vai lá para Gênesis e a gente vai ver como que estava a terra nos dias de Noé. Vai para Lucas 21 também fala, né? Lucas 21, Lucas 17, Mateus 24. Mateus 24, né? Onde ele fala o quê? Que pelo contrário, a depravação ia aumentar antes da volta de Jesus, né? O pós-milenismo crê que antes da volta de Jesus o mundo ia entrar num período de paz. E Cristo disse o contrário. Muito, muito bom aí, o Diácono José colocou. Muito pelo contrário, o mundo ia entrar num período de depravação. No mundo, num período de... Paulo fala disso, 1 Timóteo, capítulo 4, né? Nos últimos tempos, exatamente. Nos últimos tempos, sobrevirá um tempo difícil, os homens serão amantes de si mesmo, né? Serão amantes de si mesmo. O Diácono José está pegando aí. Onde ele fala aqui do aumento da violência, da desobediência, da rebeldia, da depravação, né? Pastor. 1 Timóteo capítulo 4, a partir do verso de número 1, ele vai dizer como que estará a humanidade nos últimos dias. Amém, exatamente. Nos últimos tempos, antes da vinda de Cristo. A humanidade vai estar mais amante dos prazeres do que amante de Deus. Desobedientes a pais mães, jactanciosos, arrogantes, presunçosos, orgulhosos. Exatamente, dizer, não tem nada a ver com paz e prosperidade. Exatamente, então... É interessante notar também lá em Mateus 24 que vai dizer: ora, a vinda do Filho do Homem será semelhante aos dias de Ló. A gente olha para a história de Ló, Diácono Gilmar, e a gente vai ver ali uma figura de linguagem para falar do arrebatamento, vamos dizer assim, onde Deus tira ali a família de Ló, e derrama juízo sobre os povos que ficaram. Mas por que Deus derrama juízo se... Né, usando essa figura de linguagem segundo o pós-milenismo, o mundo estaria em paz? Não precisaria de juízo, não precisaria, pastor, das 7 taças da ira de Deus ser derramadas, já que o mundo já vai estar em paz e prosperidade. Então, já por eliminação aqui é uma outra visão que não se encaixa com a doutrina. E ele fala, e já exatamente Jesus dá esse exemplo, né, que antes da vinda dele seria como nos dias de Ló, nos dias de Noé. Ele fala, mostra exatamente, né, a depravação que o mundo vivia naquela época, né? Então, assim, é um choque. É um choque de interpretação, né? Não concorda em momento algum, né, com aquilo que Cristo falou.
Inclusive, Diago Auricelio, essa visão pós-milenista, ela é quase extinta, né? Tem pessoas que defendem? Tem, né? Mas é muito raro hoje em dia, né? Muito raro mesmo. Porque, como a gente disse aqui, lá pelo século XIX, século XX, havia essa expectativa das coisas, a situação melhorar no mundo, né? O mundo está num período de paz aí, numa situação melhor, gradativa, mas pelo contrário, os que defendem essa doutrina, como todos, têm percebido que gradativamente a situação tem piorado. Então por isso muitos deixaram de crer nessa doutrina, né? Embora ainda há alguns que defendam ela, mas a gente vê que aliás é uma das doutrinas mais equivocadas, né? Que mais distantes. Nós estamos vendo aqui qual que se aproxima mais. O nosso objetivo com esse estudo aqui, irmãos, é ver qual a visão teológica sobre o milênio que se aproxima mais realmente do que as escrituras dizem, né? Então nós já vimos aí que o amilenismo é uma doutrina que se distancia, né? Se distancia, é equivocada. O pós-milenismo também é outra doutrina que se distancia, uma doutrina equivocada. A gente viu aqui textos falando muito claramente, é que a gente elimina. Exatamente, vimos aí, né, o Espírito Santo mostrando aí os textos aí. Jesus, pastor Jardel, lá em Lucas 18, vai perguntar: e quando vier, porém, o Filho do Homem achará fé na terra? Ele se pergunta: será que Cristo iria achar fé na terra quando ele vier? Quer dizer, a humanidade está tão perdida, tão distante de Deus, que Cristo chega a se perguntar: será que quando eu vier, será que eu vou encontrar fé nessa terra? Ontem, Diácono Auricelio, nós começamos um estudo lá sobre o sermão escatológico, ontem à noite lá na igreja. Oh, glória. E a gente já entrou ali sobre os pontos, né? Mostrando ali aquela mensagem profética de Jesus em Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21. O que Jesus revela ali naquele... Pelo menos 3 coisas importantes. Primeiro, ele revela ali acontecimentos do período apostólico, da era apostólica e da era patrística. Depois ele revela acontecimentos sobre ali em relação à igreja, esse período que eu falei primeiro. Depois ele revela acontecimentos sobre Israel, sobre a nação de Israel. E depois ele revela acontecimentos sobre o final dos tempos, sobre o período da sua vinda. E quando Cristo se reporta num sermão escatológico, esteja ele em Mateus, Lucas ou Marcos, quando Jesus se reporta no sermão escatológico, quando ele fala do momento da vinda dele, ele fala de quê? De cataclismas, ele fala de conturbações da natureza, tsunamis, terremotos, pestes, pragas. Então isso não tem nada a ver com milênio, nada a ver com milênio estabelecido, falado na Bíblia, né? Fala de pestes, doenças, pragas, fome, miséria. Cristo fala de tudo isso perto da vinda dele. Fala de guerras, de rumores de guerras. Enfim, então isso já lança por terra, né? Já contraria a doutrina pós-milenista, que fala de um período de paz. Exatamente, pastor Adel, e muito bem lembrado. E o próprio apóstolo Paulo também, lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2, fala que antes da vinda de Cristo viria um período de apostasia. De apostasia, exatamente, Então a gente conclui aqui, né, à luz das escrituras, aqui, isso está lá em 2 Tessalonicenses, né, capítulo 2. A gente vê que, de fato, a visão pós-milenista também ela é distanciada daquilo que realmente a Bíblia fala sobre o milênio. A outra linha teológica sobre o milênio seria a dispensacionalista, né, que é o pré-milenismo dispensacionalista. Inclusive, essa visão pós-milenista, né, nós dizemos amilenismo, quer dizer que não há um milênio literal, né? Há um milênio sim, mas simbólico, que é a primeira visão. A segunda visão pós-milenismo, ela fala de quê? De que haverá sim um milênio, né? Mas próximo da vinda de Cristo, né? E a visão pré-milenista dispensacionalista, quando ele fala essa palavra pré-milenismo, ele fala que, no entendimento que nós não estamos vivendo ainda um milênio, né? Que o milênio será apenas depois do arrebatamento da igreja. Exatamente, pastor Adel, para ficar melhor frisado aqui, para os irmãos me entenderem, por sinal é um assunto que me deixou perdido. O que é pré, o que é pós? Quando ele diz pré, quer dizer antes, quando diz pós, quer dizer depois. Mas o que é esse pós? O que é esse pré? O que é que significa isso? Mas pós-milenismo, o pré e o pós significa a vinda de Cristo, ou seja, pós-milenismo, vinda de Cristo após o milênio, ou seja, milênio antes, vinda de Cristo depois. Pré-milenismo é a vinda de Cristo antes do milênio, ou seja, Cristo vem e instaura o milênio. Muito bom, muito bem explicado, né? Para ficar bem claro. Exatamente. Então, pastor Adel, já estamos entrando aqui no tema do pré-milenismo dispensacionalista.
Isso. E o que é esse pré-milenismo dispensacionalista? O que é que eles creem? É uma visão muito parecida, certo? Com o pré-milenismo histórico. Bem parecida mesmo, certo? Em alguns aspectos. Porém, ao mesmo tempo, bem diferente em alguns pontos, né? E pontos importantes, né? Exatamente. A visão pré-milenista dispensacionalista, de todas das 4 que nós falamos aqui, ela é a mais nova, né? Junto com a pós-milenismo, ela é das mais novas. Ela foi mais difundida no século XIX para o século XX, através de uma Bíblia chamada a Bíblia de Scofield, né? Onde nas notas de rodapé foi colocado essa visão pré-milenista dispensacionalista. Que essa doutrina, ela foi criada, nós estudamos, investigamos e vemos que ela foi começou a ser mais, aliás, ela foi criada por uma visão, né? Um sonho que uma jovem católica teve, a Margaret MacDonald. Ela fazia parte de uma seita católica, não do catolicismo romano, mas de uma seita da divisão dos católicos, que era a seita dos Ivigitas. E ela conhecida como uma profeta, ela tinha 15 anos, não era? Ela era escocesa, não era? Exatamente. 15 anos de idade. Escocesa, tinha 15 anos. E ela costumava ter essas visões, sonhos. Acho que ela teve mais visão e sonho do que Isaías, Jeremias, do que os outros profetas, né? Ela tá igual a Ellen White, né? Todo dia tava tendo sonho e visão aí. Tinha mais do que Jeremias. Aí nesse sonho, nessa visão dela, ela teve esse sonho baseado nessa doutrina. Um teólogo da época, conhecido como John Nelson Darby, né? Notou aí essa visão dessa menina e começou a andar pelo mundo, né? Divulgando essa doutrina. Aí nessa época o Scofield, ele estava preparando aí, né, comentários aí da sua Bíblia para lançar. E aí foi onde ele colocou na nota de rodapé. E essa doutrina, ela entrou com força por conta dessa Bíblia nas igrejas, em muitas igrejas, de modo, Diácono Auricelio, Diácono Gilmar, que hoje a doutrina pré-milenista dispensacionalista é a doutrina mais crida no meio evangélico, né? Principalmente no meio pentecostal e neopentecostal, mas é a doutrina mais aceita, mais crida no meio evangélico, é a doutrina pré-milenista dispensacionalista. E em que consiste essa doutrina, Diácono Auricelio? Pois bem, pastor Jardel, como o senhor já falou, né, o pré-milenismo dispensacionalista, ele se parece muito com o pré-milenismo histórico, né? Se parece principalmente em sua expectativa por um milênio futuro e literal. Depois da volta de Cristo, né? Da volta de Cristo. A linha teológica dispensacionalista, vamos resumir, né? Pré-milenista dispensacionalista. Quando a gente disser dispensacionalista, você já vai entender que a gente está fazendo o pré-milenismo, né? Dispensacionalista. Que tem um pré-milenista histórico também. Mas estamos falando agora do pré-milenismo dispensacionalista. Exatamente. Então a visão dispensacionalista é o seguinte: eles acreditam que o milênio vai ser literal e será depois do arrebatamento da igreja, tá? E que Cristo vem, arrebata a igreja é levada até o céu, em algum lugar. A igreja reina com Cristo por 7 anos, que compreende as bodas do Cordeiro. E enquanto isso, na terra está acontecendo a grande tribulação. Só que, Diácono Auricelio, vai ser arrebatado, na visão dispensacionalista, apenas os crentes fervorosos. Exatamente. Né? Os crentes que não eram fervorosos, o resto das pessoas vão ficar. Porém, terão uma segunda chance de salvação. Aí, quando Cristo reinar esses 7 anos lá com a igreja, em algum lugar no céu, celebrando as bodas do Cordeiro, enquanto isso na terra está acontecendo a grande tribulação, o anticristo está reinando na terra, a grande tribulação está acontecendo contra os crentes que não eram fervorosos e contra o mundo, né? Aí eles estão tendo a oportunidade de salvação através da morte, tá? Sem negar Jesus, aí se não negar Jesus, vão ser salvos, mas vão morrer, na visão deles. Aí quando se completar esses 7 anos, a grande tribulação termina. Cristo desce para a terra juntamente com a igreja que tinha subido, né? E o povo que foi salvo na grande tribulação, que morreram também, né? Foram para lá a alma deles, né? Isso aí eles têm que explicar lá, né? Que não concorda com a Bíblia. Cristo volta para a terra com a igreja que subiu
lá em Jerusalém e estabelece um reino físico e presente, né? Durante 1000 anos, tá? E Satanás é preso nesse período. Exatamente. Mais um que eles pregam também, que aqueles que morreram ou ficaram vivos durante a grande tribulação terão segunda chance para arrependimento. Coisa que é totalmente contrária às Escrituras. Exatamente. A Bíblia, no momento algum, fala de segunda chance, de um arrebatamento secreto. Pronto, outra coisa também, Diogo falou. Eles também creem que o arrebatamento da igreja será em secreto. O primeiro arrebatamento vai ser em secreto. Cristo vem nas nuvens, ninguém vê, ele dá a ordem, a igreja sobe, né? Pronto, ali, desaparece. Opa, cadê os irmãos? Estavam aqui. Desaparece e vai lá, ficar com Cristo 7 anos lá, para depois de 7 anos voltar. Enquanto acontece a grande tribulação, 7 anos a grande tribulação termina, eles voltam para poder reinar com Cristo 1000 anos. Volta, né? Em glória, né? Para arrebatar aqueles que para terem segunda chance. Cristo volta para salvar aqueles que dá segunda chance, né? É uma visão assim meio que até difícil de explicar, né? Meio que atrapalhada, né? Uma vez eu vi um vídeo na internet e o nome do vídeo era Entendendo o Dispensacionalismo. Eu cliquei e ninguém entende nada. Acho que nem eles que explicam entendem direito, né? Mas enfim. Então vamos ver aqui o seguinte. Será que a doutrina dispensacionalista ela é uma doutrina correta ou uma doutrina distante? Nós já vimos que o amilenismo e o pós-milenismo é uma doutrina distante, né? Não, de fato, elas não tem nada a ver com o que a Bíblia fala sobre milênio. E a doutrina dispensacionalista, né? Primeiro, eles dizem que a igreja não vai passar por uma grande tribulação. Apocalipse capítulo 13, Apocalipse capítulo 14, Apocalipse capítulo 20, Apocalipse capítulo 7, Daniel, várias passagens mostram assim que a igreja vai passar por uma grande tribulação antes do arrebatamento. Outra coisa que o dispensacionalista crê, que a igreja não vai ver o anticristo. 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 2 e 3 diz muito claramente que a igreja vai sim ver o anticristo. Não terá arrebatamento sem que antes venha se manifestar o anticristo. A Bíblia diz isso claramente, né? Contrariando o que o dispensacionalista crê, né? Eles dizem também que haverá uma segunda chance depois do arrebatamento, tá? Mas a Bíblia nunca, jamais mencionou essa situação de uma segunda chance. Muito pelo contrário, os apóstolos, em todas as suas cartas, eles alertam os irmãos a se preparar, a se santificar, a se conduzir de forma agradável a Deus, porque o tempo do arrebatamento virá, né, para Cristo levar aqueles que de fato são seus. E a chance para o arrependimento, meus irmãos, hoje e agora. É hoje e agora, né? Não é depois que Cristo arrebatar a igreja, não vai ter chance, mas o dispensacionalista crê que sim. Mateus capítulo 25, na parábola das 10 virgens, o texto mais explícito que fala sobre isso, que mostra claramente que quando Cristo tendo elas ido comprar as 5 virgens loucas, né, que não estavam com azeite na lâmpada, que é a igreja, a parte da igreja que vai ficar, quando foram buscar o azeite, Cristo veio, arrebatou a igreja, entraram com ele para as bodas, como diz o texto, e as outras vieram depois pedindo para entrar, né, batendo, pedindo, quer dizer, orando, pedindo. E Cristo não deu mais oportunidade para eles, né? Aquele texto mostra muito claramente que não haverá segunda chance depois do arrebatamento, como os dispensacionalistas acreditam. O texto de Mateus também, 24, de Lucas 17, que mostra como foi nos dias de Noé, nos dias de Ló. Mostra também ali, falando também sobre o arrebatamento da igreja. A igreja tirada ali no meio do caos, né? No meio de uma grande conturbação, no meio de depravação e tudo. Mostra também que a igreja, ao ser tirada, né, Ló sendo tirado de Sodoma, Noé sendo tirado também, colocado dentro da arca, mostra que não houve mais chance também para quem ficou, né? Exatamente. Mas os dispensacionalistas acreditam que vai ter segunda chance, mas os textos da Bíblia são claros em mostrar que não haverá segunda chance para quem ficou. Exatamente. Né? Mais um ponto de vista equivocado, pastor, do dispensacionalismo é crer que o arrebatamento será em secreto. Nós vemos vários textos dizendo que o arrebatamento de Jesus virá em glória. Nas nuvens, todo olho verá. Mateus 24 fala isso. Apocalipse capítulo 1 fala isso, né? Com poder e grande glória. O que é que tem de invisível aqui, meu irmão? É poder e grande glória. Todo olho verá, é verdade. Todo mundo vai ver Cristo nas nuvens ali. Como a gente já explicou sobre isso, né? Apocalipse capítulo 6.
vai haver, no momento que Cristo vier nas nuvens, todo mundo vai estar vendo, vai haver escuridão, vai haver trevas, terremotos, estrondos, né? E ali Cristo dá ordem, a igreja arrebatada, pronto, ninguém tem mais chance depois disso. Exatamente. Todo mundo vê Cristo arrebatando a É igreja. interessante notar, pastor Jardel, que o sol escurecerá, a luz não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento. Não tem nada de invisível nisso. Tem não. Depois Tudo disso, notório, é verdade. se verá no céu o sinal do Filho do Homem vindo com poder e grande glória, e os seus anjos para arrebatarem a igreja. Quando eu estudava, Diácono Célio, quando meus tutores, né, me ensinavam sobre o dispensacionalista, ele dizia que Cristo tinha que arrebatar a igreja, porque senão Satanás ia impedir de Cristo arrebatar a igreja, né? Não tem nada a ver. Onde é que Cristo, meu irmão, pode vir lá no céu e dizer ainda, olha, Satanás, estou aqui para arrebatar a minha igreja e pronto, acabou-se o teu fim. Então o diabo não pode fazer nada, meu, a não ser tentar enganar o povo para não ser salvo, né? Mas na hora do arrebatamento ele não pode mais fazer nada. Exatamente. Então é assim, inclusive tem muitos pontos perigosos. Eu entendo que é uma das doutrinas mais perigosas que há, por conta de uma questão que eles dizem que a igreja não vai ver o anticristo, né? Então é uma doutrina muito perigosa, por quê? Porque o anticristo, a Bíblia diz que nós vamos sim ver o anticristo, né? Antes do arrebatamento a igreja vai ver o anticristo, a ascensão do anticristo, inclusive o anticristo vai nos perseguir com seu sistema completo, né? E que chama-se de a besta, ele vai nos perseguir e nós vamos ver. Então quando se ensina no dispensacionalismo que a igreja não vai ver o anticristo, é perigoso, porque o anticristo vai estar diante da igreja e os irmãos não vão acreditar que é ele. Pelo contrário, vão ceder ao sistema de governo dele, né? Exatamente. Que é o selo dele. Exatamente. E o outro ponto, como eu já falei, é perigoso, né, pastor? Como o senhor falou, e nós já falamos aqui, vale a pena frisar, que é o outro ponto bem perigoso, é aí fazer a igreja pensar que haverá segunda chance, porque tem parte da igreja pensando, não, se eu não for na primeira chance, eu vou na segunda. Vou na segunda. Não tem uns até desejando, né? Não, eu vou deixar para ir na segunda chance, né? Exatamente. Não, quando perigoso, Cristo arrebatar a sua igreja, eu vou saber, eu vou me converter aí. Mas se converter tem o Espírito Santo na terra, irmão? O amilenismo e o pós-milenismo, pelo menos, né? O amilenismo não crê no milênio literal, o pós-milenismo crê no milênio antes da vinda de Cristo, mas pelo menos eles ensinam a santificação, né? Que as pessoas têm que se preparar, têm que buscar Cristo. Já o dispensacionalismo não, né? Fala que vai ter uma segunda chance, assim deixa o povo assim meio que relaxado, né? Vendo de qualquer jeito. Exatamente. Não que a nossa salvação seja pelos méritos, né? Mas a Bíblia, ou pelo legalismo, né? Mas a Bíblia nos ensina a forma correta de nos conduzir de uma forma agradável a Deus. Então é isso. Então tem assim esses pontos, né? Complicados aí na doutrina dispensacionalista, que acaba se tornando uma doutrina perigosa, né? Perigosa. Eu acredito que é a doutrina mais perigosa das 4 que tem, que até prejudica, né? Vamos dizer assim, a conduta de alguns cristãos em relação à sua santidade, à sua obediência a Deus, por conta desse pensamento de que a igreja vai ter uma segunda chance. Exatamente. Né? E antes de a gente passar para o próximo ponto, pastor Jardel, é bastante importante a gente frisar que o dispensacionalismo crê que quando a igreja for arrebatada invisivelmente, né, segundo eles creem, for arrebatada da terra, o Espírito Santo também sairá da terra. E creem que haverá segunda chance. Como que pode casar uma doutrina com a outra? Como que eu posso me arrepender, me santificar, me arrepender do meu pecado sem o Espírito Santo aqui na terra? Não tem como. Não tem como. O Espírito Santo é quem convence a gente. Eles acreditam que quando o dispensacionalismo crê, né, que quando a igreja for arrebatada, a Bíblia vai se apagar, né? E o Espírito Santo vai ser tirado daqui. Claro, isso aí está correto. O Espírito Santo vai ser tirado. A Bíblia se apagar não tem nada a ver. A Bíblia vai ficar escrita aí, ninguém vai entender mesmo, né? Quem ensina a Bíblia é o Espírito Santo, um vai entender a letra, mas não entende pela revelação. Então, como é que alguém vai poder se converter, Diácono? Isso é muito bem lembrado, se o Espírito Santo está mais aqui, né? Exatamente. Então é uma doutrina que não tem nada a ver, não tem... É uma frase bastante utilizada por pentecostais, neopentecostais, eles dizem com relação à salvação: hoje é pelo sangue de Cristo, quando Cristo arrebatar a sua igreja será pelo teu próprio sangue. Quer dizer, o sacrifício a gente Cristo, que vai comprar a nossa salvação, então... O sacrifício de Cristo vai ser anulado e agora vai ser pelo meu próprio sacrifício. Exatamente. Quer dizer, o sacrifício do Cordeiro, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que é Cristo. Quando ele for levar a igreja, o meu sangue, que poder o meu sangue tem para libertar do meu pecado. Mas os dispensacionalistas acreditam nisso, né? Que agora eu vou morrer pelo meu próprio mérito. Aliás, vou ser salvo pelo meu próprio mérito. Vai chegar um tempo na grande tribulação, como eles dizem,
que, ei, você vai negar Jesus? Não, nego não. Então mata o cara vai ser salvo pelo próprio sangue dele. Então é uma doutrina que contraria a doutrina da salvação, a doutrina da expiação, né? Quer dizer, eles negaram a Cristo durante toda a vida, e quando Cristo tirar a igreja, ele, não, agora eu creio. Aí morre, pronto, vai ser salvo. Quer dizer, então nega a doutrina da expiação por quê? Porque a expiação dos nossos pecados é pelo sangue de Cristo, não pelos nossos méritos, né? Enfim. E essa doutrina, né, como a gente falou que a milenismo é mais divulgado, difundido pelos presbiterianos hoje, né? O dispensacionalismo é mais difundido pelos os assembleianos, né? A Assembleia de Deus, né? A doutrina que mais difunde o dispensacionalismo, né? E junto com toda a doutrina, os crentes, né? As denominações pentecostais e neopentecostais, quase todas, não todas, né? Exatamente. E a gente aprende, pastor José, desde pequeno a crer assim. Quando a pessoa chega numa igreja e aquilo que você está maravilhado porque está ouvindo o evangelho, está se convertendo, e você, aquela doutrina que você aprende, para você é a certa e pronto, né? Exatamente. Eu vi uma frase interessante, dizer o seguinte, essa frase: a gente toma como verdade a informação que primeiro veio. A primeira informação que eu tive, eu tenho ela como verdade. Exatamente. Isso é perigoso porque impede da gente buscar a verdade nas escrituras e ter como verdade aquilo que o meu pastor ensinou, aquilo que o meu líder me ensinou, sem buscar a verdade na Bíblia. É importante notar que nem sempre, mas o nosso líder espiritual vai estar certo, ele pode se equivocar em algum momento. A gente deve buscar nas escrituras e chegar lá para ele: olha, pastor, tá assim, ali a gente vai conversando e buscando, indo, se aperfeiçoando na verdade, em nome de Jesus. É verdade, com certeza. Então, meus amados, olha, né, você está ouvindo o programa Missão de Fé, eu sou o pastor Jadel Fernandes, estou aqui com o diácono Auricélio tratando sobre esse assunto, né, hoje falando sobre o milênio, os quatro linhas teológicas mais principais, né, ou principais, sobre a questão do milênio, que é o amilenismo, o pós-milenismo, o pré-milenismo dispensacionalista e o pré-milenismo histórico. Então estamos falando aqui rapidamente, né, resumidamente, de um por um, certo? De um por um. Já falamos sobre o amilenismo, já falamos sobre o pós-milenismo e agora estamos aqui falando sobre o dispensacionalismo, tá? E vendo aqui pelas escrituras que está distante, né? Está muito distante realmente do que se fala de milênio. E a última visão que ficou, né, é o pré-milenismo histórico, tá? E nós deixamos ela por último exatamente porque é a doutrina que mais se aproxima do que realmente a Bíblia fala sobre milênio. Nós sabemos e falamos no princípio que a Bíblia, as escrituras como um todo, né, de Gênesis a Apocalipse, é muito escasso os pontos que se fala sobre o milênio, tá? Apenas em toda a Bíblia, nos 66 livros, nos mais de 44 mil versículos, né, que há nas escrituras, apenas 10 versículos fala sobre o milênio, que é Apocalipse capítulo 20, do verso 1 até o versículo de número 10, tá? Então, essa visão aí, então, por isso, né, por essa escassez de passagens que fala sobre o tema, criou-se muitos pensamentos sobre essa questão do milênio, certo? Os mais diversos possíveis, tá? Só que, como a gente falou, tem 4 que são principais que nós estamos abordando aqui, os mais conhecidos, né? Então, a gente está tentando passar para vocês isso. Então, por último aqui, deixamos o que fala sobre o pré-milenismo histórico, né, que é o que os pais da igreja, os irmãos da era patrística acreditavam, né? Pastor, o que é esse negócio de pais da igreja, era patrística? Sabemos que após a morte de Cristo, a igreja nasceu em Atos capítulo 2, dando-se início também ali à era apostólica, onde a igreja foi dirigida, administrada debaixo do poder que Cristo deu aos apóstolos, pela direção do Espírito Santo. Com a morte dos apóstolos, né, que foi o último apóstolo a morrer foi João, de morte natural, por volta do ano 105 da era comum, da era cristã, da era que nós estamos vivendo hoje. O João era o apóstolo mais novo, né, mas enfim, não compreendo falar isso aqui hoje. E depois da morte dos apóstolos, iniciou-se ali a era
a era dos pais da igreja, né? Que foram aqueles homens que deram continuidade ao trabalho dos apóstolos, tá? Começou ali no 2º século. A era patrística começa no 2º século, tá? 2º século, onde temos vários pais da igreja, como foi citado até alguns aqui: Agostinho de Hipona, Eusébio de Cesareia e tantos outros aí, considerados como pais da igreja, que foram aqueles que deram continuidade ao trabalho dos apóstolos. Agora, eles, né, os pais da igreja, no 2º século, eles já criam nessa doutrina e já divulgavam essa doutrina pré-milenista histórico, né? Que era também, que eu creio, acredito que era também, com certeza, era o que os apóstolos criam também, né? Era o que os apóstolos criam também. Aliás, né, não era o que os apóstolos criam, porque a visão foi dada a João, os apóstolos já estavam mortos. Exatamente, né? Foi por volta do ano de 93, não 93, 95, por aí, ele recebeu essa visão na ilha de Patmos. Já né? finalzinho do primeiro século. Final do primeiro século, né? Inclusive, eu acho interessante, né, que João, ele tem essa visão na ilha de Patmos, foi desterrado lá pela força aí do imperador, não me lembro, não recordo o imperador da época, eu vou ver depois, acabei esquecendo, não sei se foi Domiciano, não me lembro. Ele desterrou João para a ilha de Patmos, tentou matar João queimado, não conseguiu, no óleo quente, enviou João para a ilha de Patmos. João ficou ali na ilha de Patmos um determinado período, escreveu as cartas às igrejas, né? A primeira igreja foi Éfeso, de onde ele era o bispo da igreja de Éfeso. Depois que João passa um determinado período desterrado na ilha de Patmos, diácono Célio, baixa-se um decreto em Roma que a perseguição contra os cristãos termina, né? Por um tempo. Aí o que acontece? João volta de novo para a igreja de Éfeso, né? Lá para onde ele era bispo da igreja de Éfeso. Eu fiquei imaginando, João escreveu aquela carta que a igreja de Éfeso estava fria, né? Que Jesus revelou para ele. Agora João volta para lá para colocar as coisas em ordem, né? E ali ele morre, né? E ali ele é sepultado lá na cidade de Éfeso, na Ásia Menor, ali onde hoje é a Turquia. Então é interessante isso aí. Mas enfim. Então essa visão foi dada já no final do primeiro século, né? Então não pode se dizer que os apóstolos criaram essa visão, porque nem existia ainda, né, essa visão de milênio. Ela foi dada apenas João estava vivo. João escreve para as igrejas e os pais da igreja. Agora fica na responsabilidade, como os apóstolos morreram, né? Fica na responsabilidade dos pais da igreja a difundir essa doutrina, e é exatamente o que eles fazem, né? Dentre todas as outras doutrinas, eles difundem também essa doutrina do pré-milenismo histórico, tá? Então eles difundem essa doutrina. Mas no que compreende a doutrina pré-milenista histórica, que é a doutrina mais próxima, tá, daquilo que a Bíblia fala de milênio, tá? E nós estamos curiosos para saber o que é que fala, mas nós só vamos falar na semana que vem. Vamos deixar para a semana que vem, porque já está com hora de programa, né? A gente vai colocar esse programa no YouTube para não ficar muito extenso e monótono, né? Para os irmãos ficarem ouvindo. Então já está com 1h02 aqui, tá? Então para você aqui, tá, acompanhando a gente vai falar sobre a visão que mais se aproxima do que a Bíblia fala de milênio, que é o pré-milenismo histórico, difundida já no começo do 2º século pelos pais da igreja, tá? Como a gente falou, essa visão foi dada a João no final do 1º século, os apóstolos estavam mortos, já entrando no 2º século, e já no 2º século, quando essa visão foi dada, no final do 1º século, no 2º século já se entra sendo pregado o pré-milenismo histórico, que é o que nós vamos falar no próximo programa, tá bom? Então você não pode perder o próximo programa, em nome de Jesus.